Hello, tudo bueno? Por aqui, tudo bueno. Esse episódio é sobre aquele lugar entre raízes e asas, entre o que eu amo e o que eu já não quero mais, entre o que eu deixei e o que eu ainda busco. Migrar, para mim, é viver nesse meio que quase nunca tem nome, quase ninguém fala. Mas hoje eu vou tentar nomear aqui algumas contradições que moram em quem migrou, em mim e eu acho que talvez em você também, e que muitas vezes ficam escondidas por vergonha, culpa ou medo de não ser compreendida. Então, vamos nos acolher? Meu nome é Camila Souza e aqui falamos sobre as variadas camadas que atravessam a vida de quem vive ao deixar o seu país de origem entre raízes e asas. Nesse episódio, eu quero falar sobre essas contradições que a gente sente, que a gente percebe quando conversa com uma amiga, com um familiar que também mora fora como a gente encontra no outro e dentro da gente. São contradições tão constantes, mas que eu percebo que muitas vezes fica no campo do ou eu sou assim, ou eu sou assado. E que eu acho que, na verdade, é fruto desse contexto da migração mesmo. Então, por exemplo, a primeira contradição, que eu acho assim muito comum, é o amo o Brasil, mas não me vejo mais morando lá. E eu entendo que essa constatação, mesmo que você nunca tenha verbalizado para ninguém, traz uma certa culpa, talvez, um peso, um luto não autorizado, que é escolher ficar longe daquilo que você ama, daquilo que de onde a sua família está, né? Por exemplo, se você tem família que ficou no Brasil e você saiu de lá, por exemplo, parece que a gente pode correr o risco de se sentir meio ingrata, como se aquelas pessoas, aquela história, aquele lugar, o fato de eu dizer ou eu sentir que eu não quero voltar a viver lá, me fizesse ingrata, me fizesse esnobe até, enfim. Mas o que eu sinto é que uma coisa não anula a outra, apesar de a gente ter esses sentimentos contraditórios em relação a essa decisão ou a essa constatação. A gente pode sim amar o Brasil, mas não se ver mais vivendo lá. Eu não tenho que detestar o Brasil para poder ter o direito de sair de lá, sabe? Eu não entendo que haja aqui uma relação obrigatoriamente de ou você odeia e sai, ou você ama e fica. É como se a gente, apesar de talvez entender isso, né, conscientemente, existe uma contradição dentro da gente, um sentimento de, poxa, mas será? Eu não sei se você já sentiu, mas eu já senti assim. Será que eu vou pagar língua algum dia porque eu falo que eu não me vejo morando mais no Brasil? Porque esse é o meu caso. Eu amo o Brasil, eu amo Minas Gerais, eu falo, né, meu país, Minas Gerais. Eu, inclusive, tenho uma identificação maior com o fato de ser mineira do que brasileira. Inclusive, quando eu falo de mim, eu falo, eu sou mineira, porque eu sou muito mineira. E eu amo Minas Gerais mesmo. Sinto saudade de passear por Minas Gerais, como eu costumo dizer, de ver o mar de Minas, né, que são os mares de montanhas, essa identificação com esse ambiente, eu sinto saudade disso, eu sinto falta, mas isso não significa que eu quero viver lá, sabe? É muito engraçado. Eu não sinto que a gente tem essa obrigação de, a- de fazer um completo desligamento desse lugar
E eu acho que quando a gente alimenta muito essa contradição, como se a gente não tivesse autorização para poder amar o Brasil, mas não querer morar lá, morar lá, a gente, na verdade, a gente está tirando de nós a capacidade humana de sentir e de viver contradições. Porque, para mim, é inerente à existência humana as contradições. A gente não é 100% coerente, não tem como. E aqui eu tô falando exatamente disso, dessas contradições. Então essa é a primeira que eu acho que, eu não sei você aí que tá me ouvindo, mas eu vejo muito frequente. A segunda contradição é uma outra que eu acho assim importante a gente se questionar sempre, que é: eu amo não viver mergulhada nas dores do Brasil. Eu amo, mas eu faço questão de acompanhar, de saber assim, não nos mínimos detalhes, não em todas as camadas do que está acontecendo, mas saber o que está acontecendo, votar e lutar pelo meu país, para que ele seja um lugar melhor, para que ele evolua naquilo que eu acredito que é importante. Então, isso é outra contradição que não está só na gente, tá também no outro, no olhar no outro. Então, por exemplo, num tempo aí para trás, eu recebi uma mensagem de um primo meu que tem um posicionamento político contrário ao meu, dizendo que o candidato que eu estava referenciando ali nas minhas redes sociais, na época, minhas redes sociais particulares, que eu não tenho mais, que se ele ganhasse, se aquele candidato ganhasse, então que eu tinha que voltar para o Brasil. Como se o meu direito de lutar pelo meu país, o meu direito de votar, deixasse de existir porque eu saí do país. Quando na verdade não é, né? E a legislação, inclusive, garante isso, a Constituição Federal garante isso. Por isso que a gente tem possibilidade de votar para presidente, por exemplo. Por exemplo, não, né? É o que a gente consegue votar quando está fora do país, mesmo vivendo fora do país, porque a gente não perde esse direito. Até porque eu não deixo de ser brasileira porque eu não moro lá mais. E numa segunda instância, a minha família está lá. E do mesmo jeito que eu desejo para mim uma melhor qualidade de vida, do mesmo jeito que eu desejo para mim acessos a coisas que deveriam ser básicas e garantidas, eu também desejo para minha família. Então, e esses acessos, né? Essas oportunidades, elas são garantidas através de políticas públicas. Então, é através desse olhar de que é bom não viver o tempo todo mergulhada na dor e na luta, é mesmo bom e talvez conveniente. E aqui eu estou sendo muito humana, gente, em falar com vocês eu sei que para quem é mais ativo vai falar, mas isso é comodismo, isso é conveniência, você não ligar para o que está acontecendo. Mas eu estou querendo aqui que a gente consiga, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, ao mar. A gente entender que existe entre o 0 e o 1000, 999 possibilidades. E essas 999 possibilidades nos dá a oportunidade de viver de uma forma mais leve. Viver no Brasil consciente, sabe? Bem informada, sabendo o que está acontecendo, acompanhando, não é fácil. Não é emocionalmente fácil. É muito desafiador. E sim, é um privilégio eu poder não estar mergulhada nessas dores, mergulhada nesses problemas. Faz sim da minha vida mais leve. E eu sei que tem um lado triste, um lado cômodo para mim também. Eu sei, mas é exatamente isso, dessas contradições, é que eu estou comentando aqui. Do mesmo, por mais consciente que sejamos, por mais consciência política que tenhamos, a gente vai encontrar nesse espaço de estar fora do Brasil
uma oportunidade de leveza, porque a gente não precisa estar mergulhada nesses problemas. É que não me isenta de me preocupar com o Brasil, de cuidar deste país que vai ser meu até eu morrer. Porque nacionalidade adquirida, por exemplo, de um outro país, fica suscetível à política, a jogos de poder, a ondas extremistas, como a gente está vivendo agora. Agora, a sua nacionalidade, de onde você de fato nasceu, de onde você começou ali sua vida e tal, nananã, essa nacionalidade, esse lugar é para sempre seu. Então, não é que o fato de ter essa possibilidade de viver longe, de não viver mergulhada nas dores do Brasil, seja de todo o que vai prevalecer, o que vai dominar. Porque eu não acredito que a gente possa simplesmente virar as costas e falar: eu não vivo lá mais, não quero saber. Não é o que eu acredito. Eu acho que muito pelo contrário, até porque quando a gente sai, né, e a gente vai conseguir ter para algumas coisas um olhar mais distante, é aquela coisa, né, de conseguir olhar de fora a situação para ter mais clareza, a migração também traz isso. Então a gente sai para olhar para a situação e a gente talvez consiga ter mais clareza, ver as coisas de um jeito diferente que você não via antes. Eu, por exemplo, o meu processo de descolonização do meu olhar para tudo, para o mundo, por mais crítica que eu já fosse no Brasil e tal, eu só desenvolvi essa descolonialidade do olhar depois que eu saí do Brasil. Talvez, se eu ainda estivesse lá, eu não teria feito de forma tão profunda e demoraria mais tempo, ou talvez nem tivesse feito. Não dá para saber, né? Mas eu acho que essa contradição é uma contradição que, se você ainda não pensou sobre ela, eu te convido a pensar, porque é uma contradição muito importante. E é importante que a gente não desista do Brasil, que a gente não vire as costas para o Brasil, porque a gente saiu de lá. Porque o Brasil vai estar sempre com a gente, onde quer que a gente esteja. E a nossa família está lá também, então, enfim, tem vários motivos, além do seu direito constitucional de fazer a sua vontade, de votar, enfim, de demonstrar, enfim, o seu desejo, né, para o país. Uma outra contradição, principalmente para quem vive na Europa, ai meu Deus, eu sinto saudade da minha família, mas eu também quero viajar ao mundo. E vamos falar, viajar para o Brasil não é barato, não é tão simples assim. Fora o desgaste emocional, né, psicológico, da gente ir para o Brasil, que aí a conversa é para outro episódio, mas ir para o Brasil gasta financeiramente, é um custo alto, né? E aqui na Europa, os países estão tão pertinho e que tem tanta possibilidade de fazer viagens por um valor muito mais acessível. Às vezes, eu já fiz essa conta há uns anos atrás, que era que, tipo assim, eu conseguia fazer umas 3 viagens aqui na Europa. Claro, não tô falando de mochilão, porque se fosse tipo um mochilão, dava para fazer bem mais, mas assim, dava para fazer umas 3 viagens aqui em países aqui da Europa, para uma viagem para o Brasil. Então, além dessa questão financeira, tem também essa assim, cara, o meu tempo de férias, o meu tempo livre, o meu tempo, uns dias que eu tirei aqui para, né, para descontrair e tal, eu quero viajar o mundo. Eu tenho inúmeras vontades de ir em diversos lugares que eu ainda não fui, que eu não conheço. Então, aí fica, né? Meu Deus, o povo vai ver eu comprando passagem, eu viajando e nada de ir para o Brasil. É porque essa contradição de a gente sentir saudade ou a gente querer estar com a nossa família, você pode não carregar o peso da saudade constantemente, porque eu pelo menos não tenho isso. Eu não sei se vocês têm, e conheço pessoas que vivem constantemente com esse sentimento da saudade, real, assim, né? Palpável. Eu não tenho. Eu tenho momentos
que eu sinto saudade no Brasil. E tem uma questão comigo também que é, quando eu tô nos meus momentos mais vulneráveis, mais frágeis, eu fico querendo estar no Brasil. Porque eu sinto que lá eu tenho colo, sabe? Que lá tem um amor, tem um acolhimento que aqui eu não tenho. A gente não precisa anular o viajar para o mundo porque a gente está sentindo saudade. Quando a gente está nessa contradição e a gente dá muita voz assim, não, se eu tô sentindo saudade, ou então se eu tô sentindo saudade e não vou para lá, é porque eu não tô sentindo tanta saudade. Isso é mentira, eu é que tô achando que é saudade e que não é saudade. Ou então, eu quero ir viajar, mas, poxa, tem muito tempo que eu não vejo a minha família, e aí eu falo, não, eu vou viajar para outro lugar, vou para algum país, ou dentro do próprio país, vou conhecer algum outro lugar, não vou para o Brasil, não. Aí fica aquele sentimento assim, poxa, mas será que, sabe, será que? E aí, nem sabe direito o que é esse. Essa é a terceira contradição que eu tô querendo trazer, assim, é essa duplicidade de sentimentos, né? Como se cada um levasse por um lado. E talvez nem seja isso, talvez seja só a nossa forma de tentar interpretar, que talvez nos leve a achar que as coisas têm que ser um ou o outro, né? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente foi programado, né, na forma com que a sociedade é hoje construída, de achar que as coisas são ou vilão ou mocinho, sabe? É sempre essa duologia, assim, ou é um ou é outro, que não tem no meio do caminho infinitas possibilidades. E quanto mais eu amadureço, quanto mais a vida vai acontecendo e eu vou aprendendo com a vida, mais eu entendo que entre o um, né, entre o zero e o 1000 tem 999 possibilidades. A gente também pode sentir nessa contradição de sentir saudade, mas querer viajar, pode vir um sentimento de culpa, porque a gente quer escolher o novo, mas não quer abandonar o que ficou, né? Traduzindo, eu estou aqui tentando traduzir esses sentimentos que são mais complexos, mas que eu acho que faz parte da vida de praticamente todas nós. Mas eu acredito que é possível sentir saudade e ainda assim seguir. A dor de estar longe não significa que a gente quer voltar. Significa que a gente sente tudo isso. Coisas, inclusive, que talvez se a gente estivesse sempre no nosso país de origem, a gente nunca sentiria, né? A gente nunca saberia que existe essa contradição, que é possível sentir essas duas coisas ao mesmo tempo. Querer viajar pelo mundo, querer ir para outros caminhos, querer descobrir o mundo, mas também sentir saudade e querer ver a nossa família e voltar para aquele lugar e ir naquele lugar. Vai entender, né, gente? Uma outra contradição também que eu acho muito comum, que é o eu amo ser brasileira, mas eu não me identifico com vários traços daquele estereótipo comum de ser brasileira. Mais uma vez, é como se a gente, pelo olhar do outro, ou pelo próprio olhar, quando a gente pensa assim, isso aqui, as pessoas falam que é de ser é coisa de brasileiro, mas eu não sou assim, eu não me identifico. Mas isso não significa que eu não amo ser brasileira, sabe? Então, eu já ouvi várias vezes, e aqui tem um peso de xenofobia, que também é papo para um outro momento, mas que é então você não é brasileira. Como se necessariamente a gente tivesse que atender a uma lista, um checklist de pontos que, se você é brasileiro, você tem que ter. Você é obrigada a ter, né? Igual eu comentei no começo, eu me identifico, eu tenho mais coisa, mais identificação, mais carinho, mais sentimento de pertencimento quando eu digo que eu sou mineira. Eu tenho um gosto em falar que eu sou mineira que eu não sei nem explicar, gente.
Enfim, então eu sou mineira com muito gosto, e sou brasileira com muito gosto. Cada uma dessas coisas diz muito sobre mim, mas não me define, ou seja, não diz de mim na minha totalidade. Porque cada uma de nós é muito mais completa e complexa do que isso. Posso ter vários traços de uma cultura, de uma forma de viver, de uma visão de mundo tipicamente brasileira, mas não necessariamente fazer check em todos os pontos da lista de estereótipos do Brasil, sabe? Ser brasileira não é necessariamente ser extrovertida, sexualizada, tropical o tempo todo, sabe? A gente pode ser crítica, introvertida, mais silenciosa, mais intensa, mais contida. E sim, eu sou brasileira na mesma. Eu não preciso caber nesses estereótipos e eu não preciso sentir que eu tô errada quando eu não gosto de algum desses traços ou algum desses estereótipos. Eu não preciso ser, por exemplo, amante de samba, apesar de Camila, ser, eu não preciso ser uma amante do samba para poder ser brasileira. Não faz de mim menos brasileira se eu não gostar de samba. E aqui eu tô falando de samba porque é um estereótipo muito comum, né? Muito comum. Mas tem vários outros. Eu, por exemplo, no contexto que eu ouvi isso, você não é brasileira. Foi num contexto de trabalho, porque eu falei, olha, eu não sou do tipo de pessoa que chega fazendo e acontecendo. Eu vou chegar, eu vou observar, eu vou ver como que funciona, eu vou aprender. Depois que eu senti que eu aprendi, que eu entendi as coisas, o porquê das coisas, como as coisas funcionam, se eu achar que tem uma forma melhor, que tem como melhorar, que tem algo que eu posso contribuir para melhorar, eu vou dar aquela sugestão. Mas eu vou esperar, eu não chego chegando. E eu falei, não foi exatamente com essas palavras, mas eu falei exatamente isso com quem era na minha época, meu chefe. E aí eu ouvi, então você não é brasileira, entende? E eu lembro que eu chorei nesse dia. E eu nem entendi direito por que eu chorei. Depois é que eu fui entender. Essa ideia, essa coisa, não vem só do outro que está sendo xenofóbico conosco. Vem também da gente com a gente mesma. De às vezes a gente não se sentir muito confortável de dizer que não se enxerga daquela forma. Ou que não se identifica com aquele traço que estão dizendo que é tipicamente brasileiro, enfim. E aí a gente sente assim, então será que eu tenho um problema com a questão de eu ser brasileira? Será que eu não gosto? Então, não necessariamente. Eu acho que todas essas contradições que eu trouxe não são necessariamente um problema para resolver. São parte do caminho, faz parte de quem vive entre raízes e asas. É ter chão, é ter a raiz naquilo de onde a gente veio, mas ter asas para voar para onde a gente quiser voar. Se você também tem essas tensões por dentro, pode ter certeza, você não está sozinha. A gente é feita de pedaços e alguns deles não se encaixam perfeitamente, muito pelo contrário. E talvez a gente vá viver sempre com essas contradições, às vezes mais, às vezes menos. E eu acho que bom, que bom, porque são coisas mais complexas, são contradições como essas, que nos mostram da nossa capacidade de sentir, de viver a vida e sentir a vida, não só estar na vida. E outra coisa que eu acho muito importante de lembrar é isso, assim, que a vida não se resume na opção A ou na opção B. A vida é bem mais múltipla do que isso. Nós somos muito mais complexas e completas do que isso.
e a gente vai sentir coisas, vai interpretar coisas que a gente vai sentir contradição naquilo que a gente está sentindo, porque num outro momento a gente sentiu outra coisa, ou porque aquilo acarreta uma consequência, ou acarreta uma escolha que às vezes é necessária, mas que não está totalmente alinhada com todos os sentimentos que você tem sobre aquilo. Porque a gente não tem só um sentimento sobre as coisas que nos acontecem, sobre a nossa vida, sobre o outro, sobre as nossas escolhas, enfim. Qual outra contradição que você sente aí constantemente? Me conta. Conta nos comentários aqui ou lá no Instagram, no arroba Camila Souza Carreira no Exterior, onde eu vou deixar um corte. E aí você também pode deixar um emoji da bandeirinha do país de onde você está, mais a bandeirinha do Brasil, para a gente lembrar que a gente vive aí entre os dois mundos, tá bom? Eu espero seu comentário, vou adorar conversar com vocês lá nos comentários, tanto aqui na plataforma quanto no corte, tá bom? Por hoje, essas indagações e contradições que eu quero deixar por aqui. Beijo e até a semana que vem. Tchau!